Tudo bem? Dezembro, mês de dezembro, o último mês do ano. E nós temos agora uma série, a série Esperança. Isso mesmo, dezembro é a série Esperança. Vamos falar de esperança, algo muito especial. E logo no primeiro nós vamos falar Esperança na Liberdade. Quando nós falamos de esperança na liberdade, muita gente não entende. Porque eles acham assim, se eu tiver com dificuldades, com problemas, retido em alguma coisa, então eu não tenho liberdade. E isso não é uma verdade. A nossa liberdade se manifesta quando nós temos o nosso coração livre e não o nosso corpo livre. Nosso coração livre nos dá a identidade de pensarmos, de projetarmos, de desejarmos. E no espiritual, muito mais ainda. No espiritual nós vamos muito além. Mas deixa eu ler para você Atos 16, 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cálice interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões. Muitas vezes a gente não entende isso. Peraí, eles estavam presos, Paulo e Silas, isso mesmo. Como eles estavam pregando o cristianismo, eles foram presos, os fariseus determinaram assim, mas dentro da cadeia eles poderiam reclamar, eles poderiam estar até blasfemando, mas ao invés disso eles estavam adorando, porque a palavra de Deus diz isso: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Não diz tudo que tem fôlego está solto, não diz tudo que tem fôlego e tem dinheiro, não diz tudo que tem fôlego e tem uma bela casa, ele diz tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Por isso, na prisão, eles também não pararam. Eles entraram na prisão, Paulo e Silas, sentaram lá, e olha que a prisão antigamente não era como hoje. Hoje nós reclamamos, excesso de pessoas, tal, mas naquela época era muito mais um buraco, muito mais um lugar assim, cavado no chão, na terra, assim, aberto, ou pedra, que a pessoa era colocada lá dentro. Por isso, até na hora, mais adiante, ele fala assim que o carcereiro pulou lá dentro, ou seja, se lançou lá dentro, porque era abaixo da terra, abaixo do nível do piso. Ali era um lugar realmente sem janela, um lugar horrível de se ficar. De noite, pior ainda, não se enxergava absolutamente nada. Mas eles entraram lá, começaram a louvar, a adorar a Deus, a entrar numa manifestação especial. Ou seja, ali, apesar de ser uma prisão, eles estavam totalmente livres para falar diretamente com Deus. Você muitas vezes pode estar passando por muitas dificuldades. Você pode estar até mesmo preso, retido na sua vida em várias áreas, na área profissional, na área financeira, talvez na área sentimental, mas se você entender esse mistério, você vai entender que há liberação e libertação para você. Por quê? Porque ali eles não estavam orando e pedindo: Senhor, derruba as paredes, Senhor, mata os meus carcereiros, Senhor, ataca quem me prendeu, nada disso. Eles estavam lá apenas adorando ao Deus Todo-Poderoso. E é interessante, nessa adoração, o que eles fazem? Eles provocam o coração de Deus. Eles provocam o coração de Deus, por quê? Porque havia uma palavra profética sobre a vida deles. Havia uma palavra de revelação para que eles iriam pregar o Evangelho, salvar pessoas, libertar cativos, restaurar aflitos. Como eles podiam fazer isso? Preso na cadeia, ali preso naquele momento, sem condição de ir além. E quando eles adoram o Senhor, a promessa se manifesta. Se manifesta de que forma? Abalando todas as paredes, as cadeias, as correntes soltam dos seus pés, eles ficam livres. O próprio carcereiro fica desesperado quando vê aquilo acontecer, porque naquela época, quando um preso fugia, o carcereiro era considerado responsável, ou seja, ele ou era morto ou ele ficaria preso para sempre. Daí nós vemos o desespero do carcereiro. Sabe o que ele faz? Ele grita e eles pegam a espada para se matar, e eles falam para ele: não. Paulo fala para ele: fica tranquilo, nós estamos aqui, não saímos daqui. Porque quem está livre, mesmo que esteja dentro de uma cela, ele não foge, ele não tem necessidade de fugir. Ele sabe que o controle e a bênção da vida dele está nas mãos de Deus, então ele não foge, ele não fugiu. O carcereiro pulou dentro da cela, e quando viu que ele estava lá, se alegrou demais. E sabe qual foi a colocação dele? O que eu preciso fazer para ser como um de vocês? Paulo aproveita aquele momento e faz o quê? Já
ora por ele, abençoa ele aceita Jesus, leva Paulo para a casa dele, toda a família aceita Jesus, fica uma bênção tremenda. E aí nós começamos a ver, não havia necessidade de uma reivindicação de Paulo e de Silas para que eles fossem libertos. Por quê? Porque o próprio Deus é aquele que liberta, que restaura, que transforma, que faz o que for necessário. Quando você adora a Deus, o teu relacionamento é preparado, estabelecido e a tua vitória é declarada. Quando nós entendemos isso, a gente pode olhar e lembrar de Moisés, né? Moisés, quando ele estava saindo do Egito, ele deparou com o mar. Vinha vindo o exército de Faraó. Naquela hora ele clama ao Senhor. Naquela hora ele está orando ao Senhor, pedindo a Deus, adorando a Deus com o seu comportamento, o seu posicionamento. Deus abre o mar. E quando Deus abre o mar para ele, ele atravessa. Mas o mesmo mar que foi aberto para ele, cai sobre a vida de Faraó e dos egípcios. Em momento algum, Moisés orou dizendo: Senhor, mata todos eles, ataca eles, faz alguma coisa. Não precisou. Por quê? Deus estava olhando para ele e vendo o relacionamento, e vendo o comportamento, e vendo a obediência, e vendo o sentimento de estar feliz debaixo da graça, do poder e da autoridade de Deus. Por isso Deus, o próprio Deus, defende o seu povo, defende os seus queridos. Então hoje, se você está passando em alguma aflição, em alguma dificuldade, não vale a pena você começar a tentar orar para que alguém seja pego por Deus, atacado por Deus, porque isso inclusive é oração contrária. E a oração contrária é igual ao pecado da feitiçaria. E os feiticeiros não entrarão no reino dos céus. Mas a palavra de Deus diz que quando nós adoramos, quando nós buscamos, quando nós nos entregamos ao Senhor, então aí as coisas são diferentes. Nosso relacionamento é individualizado, ou seja, salvação é pessoal, e Deus começa a tratar pela tua vida, te abençoando, te dando graça, te dando condição de você vencer. Então a esperança é o posicionamento daquele que crê, mas crê numa posição, numa determinação. Eu disse, esperança na liberdade, acreditar na liberdade, acalmar o seu coração, porque tudo que você está passando hoje já está decidido por Deus que será mudado. Talvez leve algum tempo pelo processo para a tua restauração e para o fortalecimento que Deus tem para a tua vida, mas vai acontecer como aconteceu na vida de Paulo e Silas, como aconteceu na vida de Moisés e como aconteceu na vida de tantos outros queridos da Bíblia. Você é muito especial para Deus. Tua liberdade já está determinada, tua realização já está credenciada pela manifestação do Espírito. Amém? Se você gostou dessa palavra, você curte, você compartilha e você faz um comentário. Nós já estamos aqui em dezembro, mas gostaríamos de saber o que vamos fazer para janeiro. Qual será a série de janeiro, de fevereiro? Depende de você. Escreve para a gente. Um grande beijo.